Rapaziada, bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. Então já deixa aquele likezinho, né? Se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Meus amigos, vamos aqui conversar sobre as principais notícias do futebol brasileiro que a gente tiver hoje aqui, né? Vamos começar falando do caso do Lucas Paquetá, né? Atualizando aí o caso do Lucas Paquetá, o meio atacante aí que é jogador do West Ham no momento e tá numa negociação travada entre o West Ham e Flamengo. O West Ham que venceu nessa rodada do campeonato inglês, derrotou o Tottenham no Clássico de Londres e desafogou um pouco, né, da situação que é bem difícil. O time ainda, nessa temporada, o time que tá na zona de rebaixamento, aí vive um momento de crise bem grande, o time do Tottenham, né. A gente tem também aí, né, o Thiago Volpe, cara. O Thiago Volpe, que é goleiro do Grêmio, vem jogando pelo Grêmio nas últimas temporadas, tá negociando uma possível transferência do tricolor gaúcho, obviamente, por conta da chegada do Everton. O Everton que é um multicampeão pelo Palmeiras, né? E o Thiago Volpe claramente está se sentindo ameaçado e não é por pouco, né? Eu acho que é bem difícil para o Thiago Volpe manter a titularidade tendo um titã como o Everton no seu banco. Então, não acho que é uma atitude ruim, acho que o cara pensou bem, tá pensando na carreira dele, né? Thiago Volpe que foi campeão paulista com o São Paulo do Crespo lá em 2021. Falando do São Paulo, né? Hoje o tricolor paulista encara o Corinthians na Neoquímica Arena no clássico majestoso. E o Corinthians é bem favorito na minha opinião, tá? Por vários motivos. Tá que o Corinthians vem de derrota aí doída pro Red Bull Bragantino, mas o Corinthians com um time misto, né? Tomou 3-0 pro RB Bragantino na última rodada do Paulistão. Mas para mim ainda é bem favorito pro confronto por muitos motivos. Um deles, óbvio, é por jogar em casa. Na Arena Itaquera, o Corinthians é muito forte. E contra o São Paulo, principalmente. O retrospecto do tricolor é péssimo jogando lá em Itaquera. O São Paulo tem uma vitória em toda a história, desde que o estádio foi inaugurado lá em 2013 para 2014. Então o tricolor tem um grande desafio. E o momento óbvio dos times, né? O Corinthians vem um pouco mais confiante, apesar da derrota pro Red Bull Bragantino. O Corinthians vinha muito bem, né? Foi campeão da Copa do Brasil no ano passado, no finalzinho da temporada. Começou o Paulistão bem, ganhando bem da Ponte Preta. O São Paulo começou tomando uma sapatada do Mirassol, se recuperou na última rodada no Morumbi, vencendo São Bernardo. E agora os dois se confrontam. Então, para mim, o Corinthians é bem favorito para esse jogo. Para o São Paulo seria muito importante não ser derrotado. Acho que vencer na Arena Corinthians do jeito que o São Paulo tá é muito complicado. Mas para o São Paulo não ser derrotado, daria uma confiança grande para o São Paulo pro decorrer da temporada. Não sei se o São Paulo vai conseguir, porque, como eu falei para vocês aqui, o Corinthians é amplamente favorito para esse jogo, né? As escalações prováveis ainda não saíram, mas a gente deve ter os times ali mexidos, né? O São Paulo deve vir com força um pouco mais próxima do máximo que ele tem à disposição, e o Corinthians ainda poupando alguns jogadores. Não sei se o Yuri Alberto joga, que é um reforço gigante, né? Memphis Depay, Yuri Alberto, mas o Corinthians não deve colocar o que tem de melhor ainda em campo, deve estar poupando seus jogadores por conta do desgaste do final da temporada. E o Timão tem Supercopa do Brasil logo, né? Esse ano o calendário tá bem achatado. Então é isso, tá? Ontem a gente teve o Palmeiras vencendo o Mirassol por 1-0, um jogo duro, né? O Palmeiras começou bem dominante o confronto, o Mirassol tentou equilibrar, conseguiu em determinados momentos com seu estilo, verticalização do jogo, né? Um jogo rápido, com poucos passes, mas o Palmeiras foi superior, deu o tom do jogo e venceu por 1-0 com o gol do Flaco Lopes. E o Palmeiras que tá iniciando com 100% de aproveitamento esse campeonato paulista, né, não, rapaziada? Pois bem, então hoje, né, a gente tem esse clássico aí, o majestoso, acho que é o principal do dia de hoje. Com certeza amanhã eu vou trazer para vocês tudo o que aconteceu no clássico entre Corinthians e São Paulo. Deixa aí sua opinião nos comentários, seus palpites para esse grande confronto aí que teremos às 16 horas na Neoquímica Arena, belezinha? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal. E até o próximo vídeo. Valeu!